Boa noite a todos. Maravilhoso ver um número bastante expressivo de pessoas nesta noite para estarmos reunidos para dentro do nome de Jesus. Nesta oportunidade vamos tratar de um assunto que para muitos gira em torno de um chavão. Já existe um adágio popular que diz que política, religião e futebol são assuntos que não se discute. Pois é, isso é um equívoco, até porque todas essas três coisas fazem parte de um prato só da balança. Então eles disputam entre si qual que pesa mais. Mas se nós não tivermos algo que venha contrapor os nossos conceitos, nos tornaremos pessoas inclináveis. Ou seja, sem abrir espaço para o novo e nem para o diferente. Então, nesta noite, vamos abordar este assunto que fala sobre política e religião. Eu gostaria de começar este assunto fazendo um breve comentário sobre o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, onde começou seu trabalho como secretário ou representante de Israel na ONU, e chegou ao cargo de primeiro-ministro e já está lá há muito tempo. Agora, no finalzinho de 2018, ele sofreu uma crise terrível por causa dos 500 mísseis que atacaram Israel do grupo Hamas. Esse grupo radical, muçulmano, islâmico da Palestina. E com isso, a imprensa internacional, do outro lado do poder vermelho, chegou a afirmar que Benjamin Netanyahu ele precisava antecipar as eleições. E aí eu pesquisei em um site bastante confiável e nós vemos aqui a afirmação de um rabino que diz que ele tem as chaves para passar para o antimessias. O interessante é que esse é um dos rabinos mais próximos de Benjamin Netanyahu. Então ele assumiu o Ministério da Defesa em novembro de 2018, mais precisamente no dia 19 de novembro de 2018. Então ele assume para impedir a antecipação e impedir que a crise se agrave. E ele tenha que sair do poder esse que ele não tenha o menor interesse de perder. Assim como o Putin na Rússia, assim como Nicolás Maduro na Venezuela e tantas outras autocracias que não querem largar o poder, não querem largar o osso. Mas o que acontece é que Benjamin Netanyahu está sendo tido pelos rabinos mais importantes de Israel como aquele que vai passar as chaves para o Mashiach, depois de 70 anos de Israel. Então eu quero que você preste atenção e até anote, se possível, esta informação geopolítica. Se Benjamin Netanyahu tiver que sair por falta de apoio parlamentar, preste atenção. Se ele tiver que sair, assim como Trump também, que a todo tempo sofre ameaça da esquerda, que tem que sair, agora também Bolsonaro já atualmente já começa a sofrer as pressões da esquerda, do poder vermelho. Então preste atenção, se isso acontecer em Israel com Benjamin Netanyahu, saibam, virá a Terceira Guerra Mundial. Esta guerra que é tão falada pelos próprios judeus, por eles mesmos, em seus livros, então acontecerá a tão famigerada guerra chamada Crislã, com o objetivo de derrubar o Domo da Rocha, construir o terceiro templo, trazer a paz, trazer o Messias e aniquilar, derrubar assim os inimigos de Israel.
e aniquilar todo o Estado Islâmico, todo o grupo Hamas, e assim estabelecer o seu tempo messiânico de paz. Então eu começo dizendo, escreva aí, fiquem de olho no primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Não importa daqui a semanas, meses, dias, se é de noite, se é de madrugada, que vai acontecer alguma coisa. Saibam, se Benjamin Netanyahu ou Donald Trump cair agora, neste momento, eles não vão sair assim de mão beijada. Vai acontecer a terceira guerra, chamada Crislam. E aí, quando dá cabo dessa terceira guerra, nós teremos o início da construção do terceiro templo. Essa terceira guerra tem dois objetivos principais. Primeiro, destruir os inimigos de Israel. Segundo, reconstruir o terceiro templo. E por fim, então, trazer o Messias, o Mashiach do judaísmo. Então, segundo o conceito dos rabinos mais próximo, quem vai passar as chaves na mão do Mashiach é Benjamin Netanyahu. Essa é a função dele. Por isso essa autocracia, ou essa teocracia também, dada a ele. Essa toracracia que nunca acaba. Ninguém o tira do poder. Então é por isso que a extrema-direita chegou no Brasil e chegou nos Estados Unidos e agora com Bolsonaro à frente também do poder, representando então o poder azul. Então preste atenção, fique de olho. Está começando o movimento de antecipação de tudo isso. Então, após essa introdução, vamos entrar na palavra de Deus. Vamos ver lá em 1 João, capítulo 2 e o versículo 15. A palavra diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós já lemos e já ouvimos inúmeras vezes acerca deste versículo. E eu queria me ater especificamente a este grupo que fala aqui sobre as coisas que há no mundo. Este conjunto de coisas que há no mundo, e vamos tirar do meio deste grupo, deste pacote, a política e a religião, que faz parte das coisas que há no mundo. E para isso eu queria comentar, primeiramente, acerca de um filme chamado The Circle. Não sei se algum de vocês aqui já assistiram. Se assistiram, vai ser muito melhor para assimilar o que vamos falar acerca deste exemplo dado por este filme. Dentro deste filme nós podemos ver pelo menos 5 coisas bastante interessantes que nos chamam a atenção. Política, mídia, religiões, universidades e empresas, ou mundo empresarial. Coincidentemente, estas coisas estão dentro do círculo citado aí neste versículo que nós lemos da segunda carta de João. Não ameis as coisas que no mundo há. Então este filme apresenta uma agenda. Este filme é como se fosse o resumo de toda a série Black Mirror. Então é como se pegasse todos os episódios, colocasse resumidamente neste filme. Então nós estamos aqui com política, mídia, religiões, universidades e empresas. Então, não é porque nós viramos o milênio, desde 2000, que esta agenda ela começou a se cumprir. Não. Essa agenda já começou a se cumprir muito antes. Então vamos por parte, né? Política. O que de fato vocês estão vendo na política hoje, mas que não é de hoje? Mas hoje, vamos pegar um nome de cara para começarmos a entender
alguma coisa. Trump. O Trump é ou não é uma piada política mundial? E por quê? Vocês acham que nessa altura de agenda global ele entraria lá por acaso? Não, faz parte da agenda. É a ordem da tesoura, que sempre é 8 anos azul, 8 anos vermelho. 8 anos azul, 8 anos vermelho. Nunca repetiu vermelho, vermelho, azul, azul. Por quê? Porque eles precisam fazer isso para poder manipular as pessoas. Isso é uma técnica de manipulação que é mais antiga do que Salomão. A Babilônia criou isso, entendeu isso. Os filhos de Deus ensinaram os homens sobre isso. Então, na verdade, o que é isso? Isso é o caos e a ordem. Além do Trump, nós estamos também na mão do Putin. A política mundial, pela primeira vez, o homem mais poderoso do planeta, da Terra, segundo as revistas, os jornalistas, e todos nós sabemos, é o Putin, é o Vladimir Putin. Além dele, vamos olhar agora para o nosso seio aqui. Vamos olhar para o Brasil. Temos agora, então, Jair Bolsonaro. Qual de vocês, que se de um dia para a noite esse sistema ruísse de fato e não tivesse mais vereadores, deputados, senadores, presidente, qual de nós não ficaríamos satisfeitos? Só que a diferença entre nós e os ímpios, como está lá em Daniel 12:10, vale até a pena a gente ler, onde a palavra diz assim: muitos serão colocados à prova, e assim serão joirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras. Tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. A diferença é que nós sabemos que esta aparente mudança mundial, de agenda global cumprida em paz e segurança, não é boa, mas que é a corporificação de todo o mal que vem revelar quem é joio, quem é ímpio. Veja que a palavra fala aqui dos ímpios e dos sábios. O que é isso? Ambiguidade. Porque sem as escrituras, todo ser humano é ambíguo. Então por que que no Brasil está esse caos? Por que que na Venezuela está um caos? Por que a saída da União Europeia? Por que que as pessoas não suportam mais as suas representações políticas? Ninguém confia em mais nada da política. Sabe por quê? É porque eles agiram muito bem e vocês nem percebem. Isto é como nos dias de Noé. Eles não percebiam. As Escrituras dizem que eles não discerniam. E vocês também nem percebem. Mas eles conseguiram criar o The Circle, a essência desse filme na vida real. O caos. E o que é o caos? É quando a própria população pede ordem. Para isso tem pesquisas mostrando. Se hoje destruíssem os senados, as câmaras dos deputados, em todos os países as pessoas aplaudiriam de pé. Isso me fez lembrar que no Black Mirror tem um personagem. Esse personagem ele é em 3D. É como se fosse um desenho animado que é um candidato. E as pessoas começam a clamar por este candidato, ao invés daqueles, os mesmos de sempre que nós sabemos. E por que que o Black Mirror mostra isso? Será que é um presságio? Será que é um prenúncio?
reforçado e endossado pelo filme The Circle. O povo está tratando a política como uma grande palhaçada. Veja um exemplo disso, o Tiririca. Quando o povo vota com 1 milhão para o Tiririca, o povo está dizendo alguma coisa. E para os senhores do mundo, pouco importa se o Tiririca ganha ou não. Até porque um deputado não pode fazer nada, ele só vota lei. Mas a questão é que os senhores do mundo ficam felizes quando vê um Tiririca ganhar. Porque eles estão sempre com esse polvômetro, com esse causômetro ligado e vendo que o povo não aguenta mais. Sabe o que significa Bolsonaro ganhar com 55%? Isso mostra para os senhores do mundo que o povo já não aguenta mais. E se o povo não aguenta mais, é porque está quase chegando o momento do descirco. Então, vamos ver aqui, mídia. Enquanto a política caminha nesta direção, que nós acabamos de falar, a mídia. Vamos ver alguns nomes da mídia. Google. Olha, vocês não têm ideia do quanto que o mundo mudou de 2000 para cá. Em 98 foi criado a Google. Em 2007 foi criado o YouTube. E parece que nós temos o YouTube desde o século passado, né? E tudo mudou agora e nós não estamos percebendo. E a Google já é, o Dr. Google, um instrumento mais utilizado para pesquisas de qualquer assunto, de qualquer situação. Pergunta para Google. Ok, Google. Mas espere um pouquinho, você vai já entender. Aí a Google criou recentemente pesquisa por voz, pesquisa por imagem, pesquisa por vídeo. Hoje você pode colocar 15 segundos de uma música e você já vai descobrir quem fez a música, qual é a música, quais os seus tons, as suas notas, como é que toca. Você coloca uma foto e você descobre que produto é. Você coloca a foto de uma pessoa na Google e é provável, ainda não é 100%, quer dizer, eu não sei se já é 100%, que você encontra onde ela está. É só fazer upload da foto da pessoa, desde que seja uma foto com boa definição, e você pode até encontrar a pessoa que estava perdida, que você há muito tempo não tem contato. Então, depois da Google, eu vou também citar aqui TVs. Por exemplo, CNN, CBS, Globo, Record. Ou seja, as televisões estão agindo diretamente nisso. Veja aqui no Brasil, por exemplo, Jornal Nacional ou Jornal da Record. Dia e noite, eles têm prazer. 50 minutos de jornal, 45 é crise política. É só crise política. E por que estas doses, que já não são mais nem homeopáticas, de hostilidade política? É para que vocês, nós, possamos chegar ao caos absoluto. E o causômetro da vida vai apontar para isso. E aí nós vamos clamar por paz e segurança. Clamar por ordem. E quando o povo começa a clamar por ordem nas redes sociais, e nas ruas, e nas televisões, os senhores do mundo ficam felizes. E aí vocês acham que as coisas vão mudar. Vão mudar sim, mas só no final é que vocês vão entender como é que as coisas vão mudar. Aqui na mídia ainda, nós poderíamos falar ainda de jornais, revistas, mas está tudo no mesmo pacote. Estão todos ligados juntos com a TV, com as TVs. E na mídia vem o melhor de tudo, que são as redes sociais. 50% de todo o mundo, de todo o povo, mundialmente falando, já se informam, já se comunicam através do WhatsApp. Imagina como são as informações dessas pessoas. 47%
das pessoas do mundo estão se informando, se comunicando pelo WhatsApp. O lugar que mais se cola vírus e mentiras. Então, redes sociais. Facebook. Quem é o dono do WhatsApp? O mesmo dono do Facebook. E creio eu que no final só vão ficar duas redes sociais. Facebook, aglutinado, amontoado ao WhatsApp, e os círculos. Coincidentemente, estamos falando do The Circle. Então, os círculos do Google+, YouTuber, na plataforma Google. Por quê? E agora é que vem a questão. Vocês perceberam que o presidente da maior democracia, entre aspas, do mundo, Donald Trump, usa o Twitter e o Facebook para dar notícias e respostas políticas? Ao invés de responder para a CNN, para as grandes TVs oficiais, para os jornais, um Washington Post que ele não confia, ele usa o Twitter. E por que isso? Porque tem uma agenda funcionando, processando no caminho. Veja o quanto está crescendo o número das redes sociais no debate político. Por exemplo, a campanha do Bolsonaro foi feita toda 100%, praticamente, nas redes sociais. E aí alguns pensam que foi porque ele não tinha dinheiro, não quis enxertar dinheiro na campanha. Não, é porque existe uma agenda que precisa ser cumprida à risca. Os programas, um programa de televisão não funciona mais sem as redes sociais. As redes sociais podem até tirar um programa, uma novela do ar. Por exemplo, um político hoje, quando ele fala alguma coisa para testar a população, sabe onde é que ele vai ter a pesquisa? Na rede social. Então ele tem funcionários que vão lá nas redes sociais para sentir como que o povo reagiu àquilo que ele falou. Então, se é negativa, ele não faz. Se é positivo, então ele vai lá e faz. Então é assim que as coisas funcionam hoje. As redes sociais estão dominando tudo. A própria televisão hoje é dominada pelas redes sociais e a Google é a própria rede social. Por exemplo, um cantor, um artista, ele lança um vídeo hoje, ele não precisa mais ir para um grande programa de televisão para estourar, ganhar mídia ou sucesso. Ele vai para onde? Para as redes sociais. E aí estoura o sucesso e aí ele se consagra como um grande artista e aí é que as televisões vão passar a chamá-lo ou contratá-lo. Guarde bem isso. Então vamos lá. Religião. O perigo de estar fazendo parte de um sistema religioso. O sistema religioso, ele está inserido em tudo isso aqui que nós falamos. Na política, ele está lá na bancada evangélica. Inclusive, Bolsonaro sugere agora que o ministro do STF seja evangélico. Então temos lá na bancada evangélica, católica e carismática, representando ali a religião na política. Nos Estados Unidos, os pastores estão apoiando Trump, apoiam o Putin. Na Inglaterra, anglicana. Então, as religiões estão totalmente envolvidas com a política. As religiões estão totalmente envolvidas com a mídia. As religiões compram mídia, trabalham com a mídia, apoiam a mídia, dependem da mídia e usam as redes sociais. Então vamos dar um giro panorâmico aqui e vamos passar adiante para ver as universidades. As universidades fazem parte desse sistema e são dominados como a Unesco, como o MEC, que são da política, que são dominados pela mídia, pela tesoura, o lado esquerdo ou vermelho, não importa, e pelas religiões ou irreligiões.
E as empresas? E o universo empresarial? Esse universo empresarial, assim como as universidades, todo o mundo empresarial industrial está voltado ou dependente da política, da religião, mídia e universidade. Já no filme The Circle, é uma empresa que tenta dominar a política mundial. E no caso, lembrem que a Google, Facebook, por exemplo, são concorrentes entre elas, elas são empresas. Então, falar do mundo empresarial não é tão relevante, porque na mídia tem empresa, a religião hoje são empresas eclesiásticas, e a maior parte dos políticos hoje são donos dessa maior parte de empresas de televisão, rádio, jornais, revistas e redes sociais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é tudo uma mesma coisa e tudo faz parte de um único sistema, de um conjunto de coisas. Que coisas são essas? As coisas que há no mundo, que nós temos que vencer, que nós somos chamados a vencer. E olha que não é uma batalha fácil. Então, o caos, o The Circle. O que é que o The Circle mostra? O The Circle revela a essência de que nós teremos em breve um novo sistema mundial de identificação. Por quê? Porque a política trabalha para isso. As empresas trabalham unificando os cartões de crédito e a política unificando documentos de identificação. A mídia apoia essa identificação, mas aí a identificação é através do login. Hoje, por exemplo, tudo que você vai acessar, matérias de um jornal, por exemplo, todos os jornais digitais, revistas digitais, você tem que ter um login para poder você ter acesso, entrar, comentar, ser comentado, bloqueado, ou apoiado, ou ouvido. Você tem que ter um login. Para você apoiar, comentar na política eletronicamente, você tem que ter um login. E no futuro próximo, quem sabe até, tudo já aponta para isso, até o voto vai ser através da mídia. E para isso precisará de quê? De um login. As religiões são obrigadas a acessarem através desse login para poder funcionarem. Muito em breve, nenhuma denominação vai poder funcionar sem uma identificação. Então, quando as escrituras falam não compra, não vende, as escrituras estão falando em uma linguagem muito simples, porque este assunto vai muito além. Mais na frente nós falaremos sobre isso. As universidades estão totalmente ligadas a este login. Sem este login, sem a identificação, ingressa eletronicamente em uma universidade, em um EAD, por exemplo. Sabe o que o The Circle mostra? Mostra que as pessoas vão chegar num caos, mas num caos tão grande que elas vão pedir, vão implorar por uma ordem mundial de paz e segurança. E é neste momento que, inconscientemente, toda a humanidade vai estar clamando pelo surgimento do anticristo. E o que esse anticristo vem fazer? Ele vem juntar o joio, como está escrito em Daniel. Capítulo 12, versículo 10. Diz que o ímpio ele não vai compreender, mas ele vai cada vez mais impiamente. E na última página do Apocalipse diz que o sujo surjar-se-á mais ainda. Então aqui mostra claramente que vai haver uma aglutinação do mal. E quem vai fazer isso? O espírito do mal que vai estar no anticristo em forma de homem, chamado falso Cristo, anticristo, todo mal corporificado nesta pessoa. Vamos ver então o que diz Apocalipse 17, 17. Porque Deus lhes pôs nos seus corações o executarem os seus desígnios e darem o seu reino à besta, até que
se cumpram a palavra de Deus. Então, o próprio Deus vai dar permissão para que o homem faça isso, entregando a besta. Por quê? Porque quando o homem diz não para Deus, Deus também diz não para o homem e entrega a ele a responsabilidade por todos os seus atos de rebeldia e de rebelião contra o próprio Deus. Então é Deus quem vai permitir esse agrupamento, esse ajuntamento do joio que vai ser proclamado pelo anticristo, até que se cumpra as suas palavras, o juízo. Mas o sistema não conhece esse Deus. O sistema só conhece um Deus que foi pintado num quadro que é paz e amor. E por isso é que eles vão tão facilmente aceitar a marca e o sinal. Eles vão aceitar porque eles amam este mundo do ter, ser e poder. O sistema vai aceitar com facilidade, porque neste mundo tem para o sistema aquilo que o sistema busca. E aqui lhes falta muito lume, muita luz e muito entendimento. E como estão agregados dentro do sistema religioso, que por sua vez está atrelado a todo o sistema, aí quem está no controle do sistema dirão para eles: vocês precisam da identificação, vocês precisam do login. E é neste exato momento que a mídia engole a religião e se torna uma coisa só. Ei, preste atenção. Quando o anticristo surgir do meio desta política podre que vai ser clamado pelos cidadãos da terra, tem que se escolher um lado. Lado este que eu e você já devemos ter escolhido desde o momento em que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, que nos diz que não devemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Então, pela ótica do decírculo, nós vemos que a grande tribulação ela vai muito além do que nós podemos pensar. Não compra, não vende. Não se pode usar o sistema de saúde. Não vai poder operar um carro terrestre. Não vai poder operar nenhum tipo de veículo que voa. Ônibus, aviões. Você não tem para onde ir. Não há nem este direito de ir e vir que a Constituição hoje nos garante e nós tanto enfatizamos. Você não poderá comprar em mercado, farmácias. Você não vai poder chamar o socorro. Você não vai ter o direito de utilizar com tanta liberdade o seu WhatsApp. Porque para poder você ter a liberdade de ter essa comunicação, usar livremente os meios de comunicações de redes sociais, você tem que fazer o login no Decirco, nesta aglutinação que será recrutado pelo anticristo. Você não vai poder falar com seus filhos, com seus familiares, que escolheram o sistema e não te ouviram. Então todo o sistema vai estar rendido à determinação deste anticristo, conforme nos mostra ilustrativamente o Decirco. É o que este filme representa. Então a gente vê como o sistema religioso está numa queda livre para um grande abismo. E todos que fizerem parte desta tripulação vai sofrer o dano desta queda, porque é um abismo sem fim. Ou talvez um abismo muito, mas muito profundo. Então vamos falar um pouco agora sobre o sistema político. Lembrando a todos que
tudo isto que nós estamos falando está sendo cumprido uma agenda política, religiosa, a mídia, o mundo acadêmico e o mundo empresarial. Estes são os tópicos em que nós estamos buscando ter clareza, que está dentro de uma agenda que está sendo cumprida a todo vapor e à risca, chamada Agenda Global, que é determinada pelos senhores do mundo. Então, dentro desta agenda, vamos ver agora como está a política. Eu começo dizendo o seguinte: é bem certo que o sistema político ele vai ruir. Mas, antes que isso aconteça, teremos ainda alguns eventos que vai ser proporcionado pela permissão desta política. Não sabemos ainda se vai ser o chip na pele, ou a lente na íris, no olho, ou na testa. Não sabemos exatamente o projeto que vai ser executado, porque são muitos os projetos. Ou no osso, para que não possa ser tirado, né? Não apenas na pele, mas no osso, para que não possa assim ser arrancado facilmente. Mas a grande verdade é que este login, esta identificação, ela vai alcançar a humanidade para que haja essa manipulação em massa. E não é porque vai ter um título de cristão que vai estar livre de tudo isso. Não. Pelo contrário, quase todos os cristãos, os que se dizem cristãos, ou todos que estão inseridos nesse contexto de cristãos, vão aceitar isso. Vão aceitar com alegria em seus corações. Porque os cabeças de religião vão dizer: qual o problema disso? Israel já teve isso no Egito, já teve na Babilônia. Então, se é em nome da paz e segurança, que assim seja. Então, aqueles que não colocarem isso, que não aceitarem isso, estão indo de encontro ao próprio sistema. Contra a paz, contra a segurança, contra todo o mundo. E se não se colocar isso, então vai se morrer de fome. Talvez o sistema queira argumentar tal coisa. Porque jamais o sistema vai optar pela perseguição e pela dor. Porque desde agora, o sistema religioso já não prega a dor, já não prega a renúncia e nem a cruz, mas prega o Deus da customização. Então é neste momento que muitos vão ser forçados a conhecer a Deus e não o Deus da religião. E aqueles que não se esforçarem para tal coisa vão se entregar ao Deus do sistema político, que vai ter como base redes sociais. Então é bem certo que a política vai fundir com as redes sociais e elas vão se unir. E no futuro bem próximo, nós só teremos uma ou no máximo 2 redes sociais. E provavelmente elas serão Facebook e Google. E quem não tiver o login para acessar, não vão poder encontrar absolutamente nada. No The Circle mostra que câmaras são espalhadas pelo mundo inteiro e todas as pessoas são vigiadas. E absolutamente toda a privacidade ela vai embora. Mas aí eu pergunto a vocês, silenciosamente, todo o povo, todo mundo, inclusive nós, não estamos caminhando para isso? Porque numa proporção ainda pequena para o que se espera, todos aqueles que têm redes sociais já estão abrindo mão, de certa forma, da sua privacidade. Porque é através de uma rede social ou de várias, e vamos deixando para trás, que as pessoas vão acabar sabendo muito da sua vida. Mas muito. Fotos, imagens, históricos.
E aí vai se abrindo e criando redes sociais e acaba se acostumando com esse novo sistema que vem aí, através da política. Então essa agenda, ela tem pressa de ser cumprida porque existe um tempo. Vocês já ouviram falar do relógio do Apocalipse? Pois é, existe esse relógio chamado o relógio do Apocalipse e ele foi estabelecido pelo sistema político no ano de 1947. Vamos falar um pouco sobre os eventos que estão contidos politicamente dentro desse tempo que foi estabelecido e denominado como sendo o relógio do Apocalipse. Então, no ano de 2017, o relógio do Apocalipse ele marca 2 minutos e meio para meia-noite. Então isso mostra que depois de 64 anos, nós nunca tivemos tão próximo do começo, do fim, estabelecido por este relógio que foi criado pela política. Então esse relógio que foi criado na década de 40 foi criado por 16 cientistas atômicos que fazem parte de um concerto. E o objetivo deste relógio é justamente de alertar ao mundo de um desastre, dos perigos de um desastre nuclear e também outras ameaças à vida e ao planeta. Então eles falam que as políticas presidenciais atuais, principalmente os discursos sobre os armamentos nucleares nas maiores potências do mundo, são as grandes culpadas nessa história. E é por isso que se fala da tão famosa Guerra Fria. Então vamos conhecer alguns personagens que vai nos dar a entender se de fato esta Guerra Fria ela está ou não acontecendo neste momento. Temos então encabeçando ali a Rússia, depois a China, aí vem os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Coreia do Norte. Então estes são os países que têm armamento nuclear o suficiente para fazer o relógio do Apocalipse chegar à meia-noite. Isso porque todos eles têm mísseis nucleares o suficiente para fazer chegar de um continente ao outro. E isso causa essa tensão entre essas nações, essas potências mundiais. E além disso, nós ainda temos a Índia, Israel e Paquistão, com arsenais nucleares, digamos assim, que menos drásticos. E até onde se sabe, o risco é inferior aos demais. Então o que acontece é que a maioria das nações que produz arma nuclear assinou o tratado de não proliferação de armas nucleares, com exceção de Israel, Índia e Paquistão. Os 3 países que não assinaram o acordo, eles dizem que têm as suas próprias guerras civis para resolver e um tratado desse iria os deixar vulneráveis aos seus inimigos. Agora, o mais irônico de tudo isso é que os chefões das armas nucleares, eles têm não só os pés, mas também as mãos metidas nessas guerras civis do Oriente Médio. Então, o tratado, por sua vez, diz que as novas tecnologias disponíveis não podem ser usadas para produzir mais ou novas armas. Ou seja, eles só podem usar todas estas coisas aí de bombas e mísseis para fazer o bem. Irônico isso, né? O tratado também diz que esses países devem acabar de uma vez por todas com todas as ogivas e também todo o material que eles já têm em estoque ou produzido com o seu arsenal nuclear. Mas entre eles existe pelo menos 4 nações que estão no topo da lista. São as que estão muito superiormente armadas nuclearmente do que todas as outras. Então, esses 4 que estão no topo começam com Rússia. Essa é a mais bem armada.
Por isso que o Vladimir Putin hoje é o homem mais poderoso do mundo. E o que ele tem no seu arsenal? 1.999 mísseis em todas as faixas de alcances do mundo. E está dentro da categoria do SS-18, o míssil intercontinental, que tem um poder de alcance de até 16 mil quilômetros. E carrega consigo 10 ogivas, comandado pelo Vladimir Putin. Na sequência, temos Estados Unidos, 757 mísseis, intercontinental com alcance de até 15 mil quilômetros. E leva consigo múltiplas ogivas, comandado por Donald Trump. Então temos a China, a famosa "se me atacar, eu vou atacar". Ela possui 461 mísseis em todas as faixas de alcance. Mísseis intercontinental que alcança até 13 mil quilômetros. Comandada por Xi Jinping. E então temos a Coreia do Norte, a conhecida e famosa chamada Complicadinha. Possui então 10 mísseis intercontinentais que alcançam até 15 mil quilômetros. E tem ainda como melhor arma, não confirmada, mas tudo aponta para isso, bomba de hidrogênio, comandada por Kim Jong-un. Então estes são os 4 países que estão no topo da lista e que podem orquestrar o fim do mundo. E como eles podem fazer isso? Apertando apenas um botãozinho. E por curiosidade, a melhor arma dos Estados Unidos ganhou este nome porque o Trump ele precisou apertar apenas um botão para o lançamento teste. Mas o que se sabe é que a Rússia ela é mais experiente neste negócio de arma nuclear. E foi ela quem deu um empurrãozinho para que muitos outros pudessem começar os seus projetos nucleares. Então nós sabemos que não é de hoje que a Rússia e os Estados Unidos elas pisam em ovos um com o outro. Mas eles se limitam aos senhores do mundo através do equilíbrio do poder azul e do poder vermelho para que possa assim manipular a população em massa. Mas funciona mais ou menos assim. Sabe aquela pessoa que acorda super mal-humorada e que você precisa sempre falar com ela com um jeitinho para que não o deixe irritado, estressado? Então, é exatamente a situação desses 2 países. Então, foi eles que protagonizaram a última, Guerra Fria do mundo. E desde então, muitos acordos e conversas acontecem entre os governos para que possa se manter a diplomacia entre as nações. É a famosa DR naquele momento em que você tenta resolver as coisas de forma madura e responsável. E veja bem essa colocação, tenta resolver. Em 2000, a Rússia e os Estados Unidos, eles fizeram um acordo, assinaram e combinaram de dar o fim em 34 toneladas de plutônio de uso militar. Esse plutônio é uma substância radioativa que todo mundo usa como combustível nuclear. Ou seja, ele é uma das matérias-primas usadas para a fabricação de armas nucleares. O acordo só passou a valer mesmo a partir de 2010. E nesse meio tempo, essas nações começaram a se irritar por conta dos conflitos que eles apoiam. Em outros países no Oriente Médio, por exemplo, a Síria. Então, lembra que eu falei das nações que estão com os pés e as mãos enfiadas nos conflitos de guerra? São esses 2 aí. O fato é que tanto a Rússia como os Estados Unidos, eles apoiam conflitos em outros países, principalmente lá no Oriente Médio. E isso causou tanta implicância entre eles que Vladimir Putin mandou avisar que o acordo do plutônio estava suspenso, dizendo que os norte-americanos não estavam cumprindo com a parte deles no acordo e por isso tomou essa decisão. Então Putin tomou esta decisão em outubro de 2016, 2 meses antes de Donald Trump tomar posse como presidente.
Então, lembra dos caras do relógio do Apocalipse lá que nós começamos falando há pouco? Eles disseram que as declarações de Trump e de outros chefes do governo sobre o clima e o armamento nuclear foram os principais motivos para diminuir o tempo da catástrofe global para os 2 minutos e meio. Segundo eles, ninguém nunca tinha influenciado tanto para uma tomada de decisão como essa. Então nota-se que o Trump ele não é uma pessoa qualquer. Ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa diferenciada e foi colocada no poder com um objetivo específico. Ao mesmo tempo que Vladimir Putin e a sua querida Rússia, em matéria de perigo e chantagem, eles estão no topo da lista. E para completar esse quarteto, né, para tornar um pouco mais densa a coisa, vem Kim Jong-un aí na tangente, com a sua famosa Coreia do Norte cheio de ameaças e testes nucleares bem-sucedidos. E o maior problema relacionado à Coreia do Norte é o apoio que ela recebe da China. Para os chineses, não é nada interessante que o regime coreano acabe e milhões de refugiados cruzem as fronteiras com o país que já está superlotado. Então, o que é que eles fazem? Eles ficam ali, dando uma mãozinha para que as coisas deem certo na Coreia do Norte, ali com Kim Jong-un. A nação mais populosa do mundo já não tem espaço para mais ninguém, não tem espaço mais para gente lá dentro. Então, os Estados Unidos, bem espertinho, encontrou uma maneira bem ardilosa para afetar assim a Coreia do Norte. Como? Pressionando a China. Então, os chineses eles podem, por exemplo, convencer a Coreia a recuar. Mas não é bom contar muito com isso. Porque, como falamos, não é vantagem para a China que Kim Jong-un ele caia do poder. Mas sem contar que a China é uma das grandes potências mundiais bem armada nuclearmente no mundo. Então, se a China comprar a briga dos vizinhos, as coisas podem ficar ainda mais feias. E então, o relógio, os ponteiros do relógio do Apocalipse pode ficar ainda muito mais próximo da meia-noite. Então, será que vale a pena colocar a China contra a parede para pressionar Kim Jong-un? Porque, tecnicamente, a Coreia do Norte já é uma ameaça. E eu diria que, em termos de ameaça, ela é uma das maiores de todas. Não pelo potencial destrutivo, não é isso. Mas por ser, provavelmente, quem vai apertar primeiro o botão da guerra. E porque eles têm um inimigo declarado, que são os Estados Unidos. E Donald Trump não deixa passar nenhuma provocação em branco. Então já é certo que a Coreia do Norte tem um armamento nuclear intercontinental que dá para atacar em qualquer canto do mundo, inclusive a nação norte-americana. Da última vez, as armas nucleares serviram mais para intimidar. E ao que tudo indica, nós já estamos vivendo as ameaças na base pública e também políticas. E aí, com tanto armamento em jogo, será que os políticos de agora estão com a intenção apenas de intimidar? O que garante que eles de fato não autorizaram um ataque contra qualquer nação? A última ameaça veio da Coreia do Norte, depois que Donald Trump prometeu uma chuva de fogo e fúria se eles não parassem de intimidá-los. Claro que esta foi a oportunidade perfeita que Kim Jong-un encontrou para testar a bomba H, que disseram se tratar de uma bomba de hidrogênio. O Japão testou antes mesmo da bomba ser lançada e detectou um tremor de 6,3 de magnitude. Então, depois desse teste, nem a aliada China aprovou a decisão de Kim Jong-un. Então, todas as nações, potências mundiais do mundo, estão pedindo às Nações Unidas que punições extremas sejam impostas ao governo da Coreia do Norte. Então, é desta maneira que se encontra panoramicamente a política mundial. Aí vai agregando a essas grandes potências os países emergentes, os países inferiores,
e aqueles a quem o poder azul vai colocando os olhos para ter domínio sobre eles, entre ele o Brasil. Então, esse relógio é algo que precisa estar sendo observado por todos aqueles que têm interesse sobre o fim do mundo, sobre a volta do Senhor ou sobre o surgimento do anticristo. Porque aqui dentro da política só faltam 12 minutos para que esse relógio chegue à meia-noite e a partir daí então se instaure o caos mundial, que é a terceira guerra, planejada por esses países que estão nuclearmente muito armados. Então nós precisamos ver a política com esses olhos. Ninguém se salva dentro de uma guerra nuclear. E todo o plano dele para que possa desenvolver esse poder de destruição em massa através das bombas que eles estão, dos mísseis que eles estão fabricando e já têm em seus arsenais para demonstração de poder de destruição em massa, só leva à perda total para toda a humanidade. Ninguém sai ganhando. Então essa é a nossa política que muitas vezes nós abraçamos e debruçamos sobre ela toda a nossa esperança, achando que virão dias melhores. Então a política é uma parte do sistema da qual o Senhor não tem parte nela. E ele nos orienta dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a política é uma das partes do sistema que não deve fazer parte daquilo que está ganhando os nossos corações, abraçando os nossos corações. Até a próxima reunião em que nós vamos dar continuidade, falando um pouco mais sobre este assunto polêmico, esse tema que traz muitas controvérsias e também é um tema atual que nos traz clareza e elucidação para muitas coisas em que nós ainda não temos clareza, que é política e religião. Boa noite a todos, obrigado, fiquem todos na paz.